A gente diz que não há déficit na Previdência. Só que, na nossa opinião, há déficit alto e crescente. É o que nós vamos procurar demonstrar nesse vídeo. Circulam nas redes sociais uma série de textos e vídeos que alegam que não há déficit na Previdência. Só que muitas dessas informações são meias-verdades. E como diz o provérbio, meias-verdades são mentiras inteiras. Vamos aos fatos. Dizem que se trata de um problema rural, mas o problema não é apenas rural, é também urbano. Porque a Previdência Urbana também é deficitária. Só deixou de ser deficitária por um curto período de tempo e, somadas rural e urbana, gera um déficit de 146 bilhões. Somando o déficit do INSS com o regime próprio dos servidores públicos federais e estaduais, chega-se a um déficit total de 282 bilhões de reais. E as contribuições? Não desconhecemos as contribuições destinadas à Seguridade Social. Mas no tocante à Previdência, o resultado previdenciário deve ser calculado pelas contribuições patronais mais a dos empregados, menos os benefícios previdenciários. O uso dessas contribuições na Previdência, além de indicar déficit, reduz os já escassos recursos da saúde e da assistência social. O Brasil gasta mais de 11% do PIB com Previdência. Ele gasta o mesmo que países com população 3 vezes mais velha. Há quem diga que o problema são os servidores federais. E realmente há uma grande injustiça. Pensar que o déficit de 32 milhões de beneficiários do INSS se equivale ao déficit de pouco mais de 1 milhão de servidores federais. Só que há uma diferença. A diferença que há entre a fotografia e o filme. Porque enquanto os gastos dos servidores federais são mais ou menos estáveis, os gastos do INSS têm alta tendência de crescimento. Há também um outro problema. A Previdência não pode ser dissociada de demografia. As pessoas no Brasil estão vivendo cada vez mais e tendo menos filhos. Isso está gerando um envelhecimento da população. Tanto que, se nós olharmos as pirâmides populacionais, vamos ver que a pirâmide de 2050 é quase um quadrilátero. Cada vez temos menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo benefício. Isso não pode ser ignorado. Há também os que acreditam que o problema da Previdência é apenas um problema contábil. Só que, usando a metáfora de uma balança, onde de um lado temos receitas e outras despesas, de nada adianta mover a despesa entre Seguridade e Tesouro, que estão no mesmo lado da balança. O déficit geral do governo central permanece o mesmo. Não se trata de um problema contábil, mas de um problema real e demográfico. Há quem diga que não há déficit na Seguridade Social. Concordamos que, de acordo com a Constituição, Seguridade Social é composta de Previdência, Saúde e Assistência. Só que mesmo com as contribuições sociais, a Seguridade Social é deficitária em 202 bilhões. Parece brincadeira, mas muita gente propõe retirar do déficit os inativos da União, 47 bilhões, como se ninguém precisasse pagar a eles. As isenções, 64 bilhões, como se ingresso fosse. E as DRU, como se fossem incondicionais. Isso pertence à economágica. Mesmo com toda essa mágica, dá um superávit de 4 bilhões. É como se uma pessoa com dívidas retirasse da conta o supermercado, o aluguel e as prestações do carro e dissesse: sem essas contribuições, estou superavitário. Há também quem diga que o problema é que o governo descumpre a Constituição. Mas as DRU, desvinculações de receitas da União, foram criadas por emendas condicionais que, portanto, fazem parte da Constituição. Os que criticam essas transferências falam como se as contribuições sociais tivessem sido emanadas de um decreto divino ou fossem causas pétreas da Constituição. Uma coisa é certa, a Previdência tem que mudar. Podemos questionar como isso deve ser feito. Temos diagnóstico e podemos discutir o remédio. Temos nossas críticas ao texto da reforma, dentre elas a exclusão dos militares. Ignorar o problema é o mesmo que varrer a sujeira para debaixo do tapete. Há quem acredite que basta transferir o problema para o governo. Mas o governo não é uma entidade abstrata, com recursos infinitos que caem do céu. Os recursos são escassos e vêm da população através de impostos, que, se fosse bom, não precisavam desse nome. Toda vez que o governo gasta mais do que arrecada, temos déficit. E déficit geram dívidas e juros, que implicam em mais impostos, e menos benefícios sociais e menos seguridade.